tu vê o mundo mais amplo, né? Agora, quando tu faz o registro dele, tu recorta, tu diminui, tu escolhe, tu faz uma seleção, tu pega um fragmento, um pedaço, né? Isso te ajuda a ampliar e rememorar o todo. E aquilo mexe com o olhar da gente. Talvez a tentativa de resumir o que acontece por um longo período de tempo deve ser embalada na mesma coragem contida nas ações dos tantos que já caminharam pela TV Ovo. Daqueles que construíram as imagens do hoje, do ontem e para o amanhã. É preciso buscar algo. Encontro, quadros, movimentos, relações. Mas o que encontramos quando saímos a procurar? O que saímos a procurar? Um homem feito de sonhos? Um expert em rolamento de bicicletas que nem ligava tanto assim para a TV? Um jovem que não sabe como seria a sua vida caso não tivesse participado desse projeto? É essa ousadia de um louco, né, da Vila Caramelo, e arrematar uma gurizada para aprender audiovisual. E o mais louco de tudo isso é que no outro ano já ele convida nós, que recém tinha aprendido, a ajudar a ensinar os outros, entendeu? São tantas, mas tantas histórias, que fica claro que quando a TV Ovo abre câmera para procurar algo, ela torna-se câmera. A câmera que se torna o olho que olha o outro. Ela torna-se o outro que nos olha, que se aproxima de nós, que se afasta de si, para ver-se melhor, para nos ver melhor. O que uma imagem toca tanto? Imagem? Acho que essa possibilidade que a imagem e movimento tem de contar história, de representar, de nos levar a algum lugar diferente, ou até mesmo a possibilidade da gente fazer um registro do nosso lugar. E as ideias que transpassam esses olhos, através de lentes e feixes de luz, fazem que estes comunguem juntos do mesmo sentido de pertencimento, de comunidade e de comum. Que eu acho que o trabalho coletivo aqui na TV Ovo funciona muito bem. Acho que as coisas dão certo porque a gente trabalha com o coletivo. Olhar para trás e olhar para frente. A estrada que fica desses 20 anos é grande, larga e rica de desafios selados. Para mim, TV Ovo, 20 anos, é suor, lágrimas e sorrisos. A história que começa usa o lastro de 20 anos de mãos e mentes no trabalho audiovisual para seguir íntegra, resistente e valorosa. A história que começa agora usará o lastro do sobrado da esquina para seguir contando e unindo histórias, unindo sonhos e aprendizados. Para mim, o Sobrado Centro Cultural é um grande sonho de futuro da TV Ovo. É uma escola de comunicação comunitária, trabalhando viés de jornalismo, de comunicação e audiovisual, um viés diferente. A TV Ovo tem uma casa. A história que começa agora e que está para sempre tem no tempo e no espaço a relação que conecta e que expande. A espiral segue. O que aprende, ensina. E aprende e ensina. Assim serão as novas cenas das memórias que virão. Tão intensas e luminosas como os 20 anos da TV Ovo. Que a TV Ovo siga o caminho das histórias por muitas e muitas histórias. Histórias de contar e de viver. Boa tarde. É com alegria que nós, TV Ovo, recebemos a vocês todos nesse teatro. Amigos, colaboradores, estudantes, professores, jornalistas, pesquisadores, entusiastas, críticos,
idealizadores, familiares, aventureiros ou simplesmente intrigados em pensar o jornalismo. Antes de falarmos a respeito do que os traz aqui, precisamos falar que esse dia é uma idealização do Marcelo Canelas e nossa, numa correalização com o curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Também contamos com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria e da Secretaria de Município da Cultura. E, claro, com a inestimável colaboração de Andréa Dipp, Francisco Caran, Humberto Treze, Lúcio Flávio Pinto, Mauri Kenning, Moisés Mendes e Lúcia Ritzel, que está nos bastidores. É na data de hoje também que nós, TV Ovo, completamos 20 anos. Paulo é preciso começar. Começar requer olhar no tempo. Nas experiências novas, no aprendizado, nas amizades, inclusive nas coloridas, na alegria de se fazer o que se gosta e de batalhar pelo que se acredita, seja o jornal. Possibilidade sempre de exercitar nosso papel na sociedade, de expandir a comunicação comunitária por meio do audiovisual, para que as pessoas possam falar de seus lugares e verem a si, de infinitas possibilidades de criar e construir coisas outras, de testar novas narrativas e diferentes estéticas, de romper com modelos, de democratizar a comunicação, de exercer a cidadania, de experimentar novas tecnologias aplicadas às práticas sociais. Quem sabe, até elaborar tendências. Sabe algo sensorial, mágico, materializado? Quem sabe numa espécie de casarão que seja uma usina de ideias. Tudo o que conjugamos passa por um lugar, que se chama Sobrado Centro Cultural. Porém, toda a prática precisa conjugar e substantivar o verbo refletir. Precisamos pensar, teorizar, tecer conceitos. É no que nos debruçamos a partir deste momento em pensar o jornalismo na era da internet. Então, para começar, chamamos o jornalista Marcelo Canelas, que irá mediar esta narrativa. Do Lúcio Flávio, né? Bom, boa tarde. Nós vamos começar nosso primeiro debate agora com um vídeo do nosso convidado, Lúcio Flávio Pinto. Eu gostaria muito que o Lúcio Flávio estivesse aqui conosco, mas ele teve um agravamento da labirintite com a qual ele tem que conviver já faz algum tempo, e o médico proibiu ele de voar. O Lúcio Flávio é um jornalista muito especial, é um
jornalista que está fazendo, agora em maio, 50 anos de profissão. E ele trabalhou na grande imprensa durante muito tempo, no Estado de São Paulo, na revista Veja, produzindo matérias muito importantes sobre a sua região de origem, a Amazônia. E ele tem uma trajetória curiosa, porque ao mesmo tempo que ele frequentava a grande imprensa, ele trabalhava também no jornal Opinião, um jornal alternativo, mitológico, jornal de combate à ditadura militar. E ele é o inventor de uma experiência absolutamente única. Ele criou, quando voltou para a Amazônia, ele criou um jornal chamado Jornal Pessoal, que é tocado por ele próprio e que ele pensava que seria um jornal provisório para tratar de um tema específico e que acabou existindo até hoje. É um jornalista premiadíssimo. Parte desse conhecimento, dessas informações, para a opinião. E esse movimento pendular entre o grande jornal da elite paulista e um jornal que combatia a ditadura do ponto de vista da esquerda, esse movimento de ida e volta do presidente João Goulart. A atual já tem 31 anos. Então, ela é quase o dobro do maior período de liberdade que nós tivemos. Então, com essa democracia, não precisava fazer imprensa alternativa, porque sem a censura estatal, sem os mecanismos de controle e coerção que o aparato estatal tinha,
claro, todo mundo ia informar tudo. Em 1987, portanto, 2 anos já na vigência da democracia, eu criei um jornal alternativo, o Jornal Pessoal, que agora vai completar 29 anos. Talvez seja o mais longo jornal da imprensa alternativa, mais durou em toda a imprensa alternativa brasileira. E eu achava que esse jornal era necessário porque eu tinha acompanhado o assassinato político de um ex-deputado estadual, que era do PMDB, mas na verdade era do PCdoB, e que não tinha onde publicar a história. Eu publiquei no Jornal Pessoal, mas achei que aquilo seria um vácuo que se formou em torno de um acontecimento traumático, como foi o assassinato do deputado Paulo Fonteles. E logo a grande imprensa retomaria. Eu tento parar o Jornal Pessoal desde então. É bom ressaltar que eu comecei em 87, quando eu já tinha 21 anos de jornalismo profissional, tinha trabalhado nos principais veículos da imprensa, da grande imprensa brasileira. Então, eu gostaria de voltar para a grande imprensa, porque, na forma alternativa, você não tem os recursos materiais, financeiros, de suporte institucional que você tem na grande imprensa. E por isso eu trabalhei durante 18 anos seguidos no estado de São Paulo. Mas eu vi que o Jornal Pessoal não podia parar. E lamentei isso e lamento até hoje, porque ele não podia parar, não por uma idiosincrasia, não porque eu quisesse ser um outsider volitivo, que quer ser, porque quer ser, mas porque se o Jornal Pessoal não tivesse existido nesses quase 29 anos, não só muitas informações teriam sido omitidas, como também a análise, a perspectiva que se tinha e que se tem hoje da Amazônia. Eu, quando voltei de São Paulo para Belém do Pará, eu tinha um projeto, fazer com que a grande imprensa apresentasse para a opinião pública nacional um retrato fiel da região que tem 2/3 do território nacional e que é considerada como uma grande reserva de recursos e o avalista do prospecto do Brasil grande, do país desenvolvido, que finalmente se livra da condição de terceiro mundo. Então, durante a época da censura do Estadão, que durou até 75, e foi a homenagem do presidente Geisel ao jornal, quando ele completou 100 anos, retirar os censores, nesse período de 70 a 75, a história real da Amazônia está escrita no Estadão. É impossível escrever a história da Amazônia nesse período se não for lendo o que saiu no estado de São Paulo. Mas, a partir daí, havia o risco do jornal se desviar dessa missão, que só foi possível porque a Amazônia, apesar de tudo, foi um tema em que a censura não conseguiu fazer prevalecer a sua vontade arbitrária, porque uma ala significativa das Forças Armadas queria essas informações e não tinha. E a Amazônia tinha e continua a ter um valor simbólico, emblemático para o Exército, por ser o lugar, por excelência, do exercício da soberania nacional, porque existe a teoria geopolítica de que a Amazônia está sempre ameaçada pela cobiça estrangeira. Alô. Bem, nós vamos aproveitar esse depoimento do Lúcio Flávio, que vai servir de gancho para a nossa discussão com 2 grandes jornalistas. O professor Francisco Caram é professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1984, é um dos fundadores da pós-graduação em jornalismo da UFSC. E ele é integrante de um grupo de pesquisadores que praticamente revolucionou o conceito de teoria do jornalismo, baseado nos estudos do Adelmo Genro Filho. E a contribuição do professor Caram para esse nosso debate é enorme, eu agradeço muitíssimo a disposição dele vir a Santa Maria. O Moisés Mendes, acho que assim, não precisa nem explicar direito quem é o Moisés, ele trabalhou 27 anos na Zero Hora, é um de uma das colunas mais lidas do jornal, é um intelectual brilhante, de uma lucidez imensa, e que me fez mudar um hábito muito antigo. Eu assinava a Zero Hora digital e sempre começava a ler a Zero Hora pelo esporte, as notícias do Internacional. Quando a minha mãe disse para mim, olha, tem um cara escrevendo na Zero Hora, tu precisa ler. Eu passei a mudar o meu hábito, comecei a ler a Zero Hora pela coluna do Moisés.
Então eu quero me externar para ele a imensa honra de poder contar com ele, de ver aqui. Estou muito feliz de ter esse auditório cheio para te ouvir falar. Então, professor Caran e Moisés, venham para cá. Bom, nossa discussão, o tema da nossa discussão aqui é talvez a maior inquietação e a maior discussão que um jornalista pode ter ao longo da sua carreira dentro de uma redação, que é o que torna um fato merecedor de existência pública. O que determina o agendamento de um tema? E nós vimos no depoimento do Lúcio Flávio que ele teve que criar um jornal para ele, para poder fazer a reportagem as reportagens que ele achava que tinha que fazer. E a gente, nesse ambiente de verdadeira revolução tecnológica que a gente está vivendo, acho que esse tema do agendamento e do espaço público da notícia é algo que tem que ser discutido por nós, jornalistas, professores, estudantes, e pela sociedade. A gente insistiu muito que essa discussão, estou vendo aqui o Sérgio, lá da Associação das Vítimas da Tragédia de Santa Maria, muito obrigado por estar aqui, e a ideia é justamente essa, é de ter a comunidade discutindo algo que diz respeito a ela. A notícia é um bem público que pertence à sociedade. Então, vou encaminhar essas questões para vocês. O Moisés fala por 20 minutos, e o professor Caran por 20 minutos, depois a gente abre para a intervenção do microfone. Prefere falar primeiro, professor? Moisés, então, fala primeiro, 20 minutos, depois o professor, e aí a gente abre, quem quiser falar, levanta a mão, vamos fazer um debate bem informal. Vamos começar, então. Eu fico muito honrado de estar aqui. Acho que gostaria de me integrar aos loucos da TV Ovo, né? Fico honrado de estar do lado desse cara que agora vou retribuir de alguma forma o que ele disse a meu respeito, dizendo que ele é, sem dúvida, o melhor texto da televisão brasileira, o melhor narrador da televisão brasileira, um cara que tem talento, tem empatia, né? É um repórter fantástico e eu me sinto muito honrado de estar do teu lado aqui, Ricardo. E o professor Caran, que tem todo esse reconhecimento, e como estudioso e inspirado de alguma forma no que o Adelmo fez, eu lhe informo que eu fui ilustrador de um jornal alternativo que o Adelmo fazia em Juí. Eu ilustrava o Jornal da Informação. Eu ilustrava, era o Jefferson Barros e o Adelmo que fazia esse jornal. Essa questão colocada pelo painel aqui, eu acho interessante para poder discutir como é que o seu jornalismo se insere nas circunstâncias, principalmente política, como nós vivemos hoje, né? Que não tem como afastar a abordagem do jornalismo dentro do que acontece no Brasil hoje. Acho que o depoimento do Lúcio Flávio é fantástico, um poder de síntese que nos pode inspirar nessa conversa, porque ele, de alguma forma, anistia parte da culpa que atribuem à grande imprensa em relação à ditadura. Eu gosto da parte que ele fala que o Estadão é um jornal que adere ao golpe logo que acontece, mas que, ao mesmo tempo, tenta se redimir e não aceita o AI-5, que é uma coisa que vocês já estudaram, os mais jovens, e que isso representa uma reação da grande imprensa ao que a ditadura estava vivendo. Eu gostei do depoimento dele porque, trazendo para hoje, para mim, a grande questão política hoje, que deve ser colocada para a imprensa também, é que capacidade terá a imprensa de fazer uma avaliação correta
do que está acontecendo no país a partir do impeachment da presidente Dilma. A gente estava vindo para cá hoje com a minha amiga Lúcia Ritzel, que também está aqui presente, que eu acho que nos ajuda também a refletir sobre o que está acontecendo, e a grande questão colocada no carro era o que a gente vai dizer, o que estava fazendo, como a gente vai contar o que a gente estava fazendo no dia em que houve o golpe em Brasília, né? Então, eu vou poder dizer que eu estava aqui com vocês e que isso me honra muito, quer dizer, que bom que eu estou aqui com vocês hoje no dia em que aconteceu o que aconteceu em Brasília. Eu, por vivência e não por qualquer tentativa de abordagem teórica, isso aí eu vou deixar para o professor Caran, eu acho que o jornalismo, nesse momento da Lava Jato, de tudo que desencadeou, o que levou ao impeachment, ele se submete a uma avaliação que acho que não pode ser comparada nem ao período do golpe de 64, porque as circunstâncias são outras, e que me levam pessoalmente, tem outros jornalistas que fazem a mesma avaliação, a concluir que nós falhamos na cobertura de tudo isso que aconteceu. Eu não tenho dúvida de que os jornalistas não puderam, não quiseram dar o que poderiam dar em relação à cobertura de todos esses fatos que estão encadeados, que envolvem Lava Jato, crise política, crise econômica, tudo isso que vocês estão acompanhando. Eu acho que o melhor repórter de tudo isso que aconteceu até agora é o juiz Sérgio Moro. Eu acho que a imprensa comeu muito pela mão da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça, e que isso eu acho muito grave. Quando o Flávio fala da questão do Estadão e diz com orgulho que o Estadão tratou da questão da Amazônia, mesmo em tempos de ditadura, eu me pergunto que gesto de valentia pode ser cometido pelo jornalismo hoje que corresponda a algo parecido depois do que aconteceu hoje. Quer dizer, em que momento o jornalismo vai poder se redimir para poder dizer para todos nós que foi crítico em relação ao que aconteceu e que levou à votação dessa madrugada no Senado. Eu me pergunto também muito, avaliando essa situação toda por vivência, né, porque eu passei por vários estágios do jornalismo. Eu sou do tempo da tipografia, que é uma coisa que o Canelas estudou, vocês todos estudaram, que a composição de texto era feita por tipo móvel, manual, com uma letra por letra. Eu sou do tempo disso aí, eu comecei na Gazeta do Alegrete, onde faziam composição por tipografia. Então, cheguei até aqui cheio de dúvidas sobre o que vai acontecer com a nossa profissão, que essa é a grande questão que está dada para todos vocês. Eu me interrogo principalmente sobre a relevância que o jornalismo pode continuar tendo a partir de agora. Eu sou um consumidor da informação virtual, acompanho bastante uma produção que pode ser chamada alternativa, fora dos grandes meios. Me considero crítico em relação ao que se faz hoje de produção de jornalismo, e escrevi muito a respeito disso na Zero Hora. Alguns colegas achavam que eu era meio metido a ombudsman na Zero Hora, porque eu avaliava a produção da imprensa a partir do ponto de vista de um jornalista, considerando que acho que o jornalista que critica o Papa, o jogador de futebol, o político, os artistas, a arte contemporânea, o jornalista tem opinião para tudo, né? O jornalista também tem que submeter a julgamentos e a questionamentos, e a partir também dos próprios colegas. Tem uma conversa fiada que diz que jornalista não pode criticar jornalista. Isso é uma conversa corporativa, é uma desculpa muito esfarrapada para tentar evitar o questionamento da imprensa. Então,
para mim, o grande mote hoje de um debate bom que deve acontecer no Brasil, que poderia seguir o que o Luiz Flávio diz ali, que é a imprensa olhar para ela própria e saber o que ela está fazendo, é se questionar sobre a condução do jornalismo em toda essa crise política que levou ao impeachment da presidente. Eu tenho assim a impressão de que, pela primeira vez, até pelas circunstâncias, o jornalismo viveu com uma situação esdrúxula em que não houve incentivo à investigação de nada, nesse caso da Lava Jato. Acho que não havia interesse de buscar informações que não fossem dadas pelas instituições, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela própria Justiça, e que isso, para mim, é muito preocupante. Eu entendo que o jornalismo vive um paradoxo incrível, que é o fortalecimento da própria imprensa, o consumo de informação e toda essa demanda que tem de notícia, ela convive ao mesmo tempo com uma produção precária de informação no meio de toda essa história da Lava Jato e de todo o contexto político-econômico que nós vivemos. Eu gostaria muito de depois poder conversar com vocês a partir de perguntas, para também ver qual é a opinião de vocês a respeito dessa situação toda. Com relação ao que vai acontecer com o jornalismo, eu tenho as dúvidas que todos nós temos, e não tenho, claro que não tenho, vou sair atrás das respostas onde elas estiverem, se é que elas existem, para saber o que vai acontecer, mas eu não sou, de forma alguma, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu não sou um depressivo do jornalismo, dizer, bom, é um veterano que chegou até aqui e diz que a partir de agora o jornalismo não vale nada. Não, eu tenho fé no jornalismo, acho que a geração que está aí vai inventar o Uber do jornalismo, acho que o que vem aí é alguma coisa muito diferente. Eu sou um otimista em relação à produção de conteúdo, acho que a diversidade, essa possibilidade de socialização da informação, de produção de conteúdo, é a coisa mais interessante que está acontecendo. Estava falando com o Caran na viagem, acredito que o potencial da internet, desse mundo virtual, não foi explorado como deveria até agora. Eu mesmo sou relapso nessa área, eu não tenho produção virtual, eu não tenho, eu vou entrar nesse mundo agora, porque é uma desculpa, mas como jornalista da Zero Hora, com questão da exclusividade e outras questões que estão colocadas no código de conduta da empresa, eu me acanhei muito em relação a isso. Mas eu sou um grande consumidor de informação, de redes, de sites, de blogs, e quero entender o que está acontecendo. A pergunta colocada pelo Canelas, eu acho que a minha contribuição é essa, é de vivência. Eu vou querer ouvir muito o professor Caran, porque me coloca muito como questão, eu coloco como questão essencial, assim, também fora a sobrevivência profissional, a sobrevivência de tudo isso aí como negócio. Quer dizer, eu acho que nós não podemos ser românticos do jornalismo de achar que vamos produzir conteúdo e vamos enfrentar a mídia tradicional sem sobreviver como negócio. E essa é uma questão que eu acho relevante. Quero saber o que a Andréia vai dizer aqui depois sobre isso, como é que os jovens lidam com isso, como dizem os economistas, como é que se monetiza essas empreitadas na internet. Isso, para mim, é a grande questão e que certamente é a grande dúvida de todos vocês, porque uma coisa que está certa é que não vai haver, como havia antes, emprego para todo mundo na mídia tradicional. Quer dizer, esse é um meio que está enxugando muito ultimamente, né, e que quem está se formando agora tem que pensar em outra forma de conduzir carreira, que não seja o modo tradicional dentro das redações. Isso aí está desaparecendo, é uma coisa que eu que fiquei na Zero Hora até pouco tempo,
Eu convivi com expectativas de gente que está passando pelo jornal, gente jovem, e a sensação é de que eles têm um projeto para além da redação. Quer dizer, passa muito essa percepção de eu estou de passagem na redação. Isso aí não é nada para assustar vocês, não tenho essa intenção, mas para dizer que tem que se buscar, assim, a vida nesse outro mundo que está dado aí, de uma forma que viabilize a vida de vocês, né, como atividade rentável. Eu acho que isso é importante. Eu prefiro, né, concluir por aqui e depois me submeter às perguntas, e digo, assim, sem constrangimento, né, que eu quero me manter como um crítico do jornalismo, com o direito que eu quero ter, e vocês todos devem ter, de avaliar as condutas da imprensa a partir desse direito de liberdade que todos devem ter, de poder dizer que a imprensa também erra. Quer dizer, isso que o Lúcio Flávio colocou aí. Nós temos que admitir, nós temos que deixar de submeter as pessoas a uma conversa fiada de neutralidade, de imparcialidade, que passa por uma discussão filosófica também, né? Porque não existe neutralidade no jornalismo, não existe neutralidade em atividade quase nenhuma. Então, eu defendo que o jornalista, se possível, se posicione em relação às grandes questões da humanidade, que é o que esse rapaz aqui faz, né? Esse é um jornalista humanista, é um cara que faz uma abordagem sempre grandiosa de tudo que é reportagem que passa pela mão dele. Então, eu defendo que o jornalista seja cada vez mais um ativista da humanidade, um cara que trabalha em nome da civilização e não em defesa do conservadorismo, do reacionarismo. Eu acho que jornalista reacionário não tem futuro no mundo. Eu acho que essa é a minha posição. Eu vou pedir para uma das gurias aqui me avisar quando tiver passado os 20 minutos, porque o professor Caré é professor, né? E eu falei para ele que ele ia ter 20 minutos. Não, tudo bem, você me avisa quando eu estiver falando 1h10, você pode me avisar. Professor, por favor. E o Moisés deixou 5 mais, né? Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite, obrigado, e já parabenizo o Marcelo pela iniciativa aqui, pelo apoio que tem dado via Sobrado, a TV Ovo e a todos os projetos que permitem uma possibilidade nova, né, para o jornalismo, para outras narrativas. E o pessoal da TV Ovo, especialmente com quem eu tive contato mais diretamente, o Marcos, a Nelly, né, e a Alice, e também a todos os que aqui apoiaram esse evento de alguma forma, né, a Unifra, a Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu vejo aqui a Márcia, da pós-graduação, o Cassiano, né, Cássio. Então, acho que esse evento, e ele coincide com uma data que, para mim, foi cometido praticamente um crime de lesa humanidade, né, que é um golpe que compromete tudo o que se conhece como debate democrático e respeito à legislação, né? Então parece que há farto material, e acho que a mídia tem uma grande responsabilidade nisso, mas quero ressalvar que não é toda a mídia, nem todos os jornalistas, porque os jornalistas realizam um trabalho também excepcional. Eu estou falando mais propriamente do campo da política e do campo da economia, e dentro desse campo, sobretudo, de comentaristas, que às vezes se tornam verdadeiros assassinos dos acontecimentos apurados pelos jornalistas e matam esses acontecimentos, né? Porque, de uma forma ou outra, angulam de acordo com determinados interesses. Posteriormente, alguns anos depois, aparece, porque acabam como vítimas de muitas situações, um arrependimento, né? Mas eu vejo assim, há fantásticos repórteres em grandes meios de comunicação, excepcionais repórteres em meios alternativos, nas redes sociais e, inclusive, em assessorias de imprensa que fazem
reportagens sensacionais, né? É só ver hoje alguns grandes meios, inclusive públicos. Bom, a proposta dessa, né, eu vou tentar ficar nos 20 minutos, né, 23, seria responder um roteiro de 9 perguntas, né? E o primeiro, o Marcelo levantou, que parece uma questão muito importante, assim, que é o que torna um fato merecedor de existência pública. Essa é a grande questão do jornalismo, né? Por que fatos que são merecedores de interesse público, de relevância pública, de narrativa para grande público, acabam obscurecidos por outros fatos que não têm essa relevância toda? Isso aí, esse cenário do jornalismo até hoje, como a gente conhece, ele tem uma origem, obviamente que mais remotamente é na Grécia Antiga, inclusive com as atas de urnas romanas, depois passa até por teses como de Tobias Poisser, mas essa modernidade que criou a representação dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, que criou o voto, que criou este quarto poder, que criou, por necessidade, inclusive do quarto poder, porque o público era analfabeto, a alfabetização, a prensa, papel, a partir da descoberta de Gutenberg, esse cenário novo da modernidade fez circular a deliberação e a representação num meio que se convencionou chamar modernamente de democracia, que é originário da Grécia Antiga, que de um lado é uma retórica de convencimento, mas de outro lado é legitimação por meio da controvérsia. Então eu diria que o jornalismo, como se conheceu até hoje, ele se estruturou como negócio, mas ele se legitimou como interesse público. E apesar de se estruturar como uma empresa privada, majoritariamente, ele tentou se validar por meio da terceirização da sua opinião num espaço de controvérsia relacionado a um espaço público de consumo de ideias e de consumo de produtos. Quer dizer, essa base do jornalismo, ela percorreu os últimos 300 anos, e é por isso que a controvérsia, o ouvir as várias partes de diversas narrativas, compõe um mosaico daquilo que se convencionou chamar um espaço público de democracia, e que eu vejo fortemente afetado hoje por meios hegemônicos que suprimiram isso nesse processo. Então, me parece que esse é um caminho que que hoje faz com que alguns atores achem que, devido o nosso tempo está vinculado a um calendário gregoriano ainda de 24 horas, mas sobre eles incide uma multiplicidade de tempos de indivíduos e de acontecimentos que vão ao infinito, faz com que a gente não consiga perceber o que está acontecendo. Então, por isso que aquilo que o Moisés falou, quer dizer, é preciso fazer algumas escolhas sobre de que lado está e para onde aponta. Assim, o jornalismo, a rigor, ele parte de um pressuposto, que o que ele faz é a favor da humanidade. Mas nas escolhas, inclusive das fontes, na escolha da abordagem, na escolha da angulação, da estrutura de texto, ele vai tomando partido, né? E a opinião acaba se sobrepondo à evidência dos fatos, né? Então, até tem um livro muito interessante, que eu até recomendaria, que é do professor Nilson Lage, que eu acho que é um livro que está esgotado, que é Ensaios sobre a Verdade Conveniente, que trata muito sobre essa temática, né? Com essa primeira questão, depois acho que a gente pode ampliar isso, quer dizer, parte para a segunda, se o agendamento da imprensa mudou com as redes sociais. Eu acho que, em parte, na minha opinião, né, e é apenas uma opinião que estou dando, depois a gente pode debater as coisas, quer dizer, esse agendamento, e na matéria que eu li hoje na internet, feita sobre esse evento, fala da teoria do agendamento, né? Esse agendamento da imprensa, vamos dizer, hegemônica ainda permanece muito forte. As redes sociais, elas são uma esperança e elas são capazes de construir um espaço alternativo de controvérsia, mas está muito longe ainda os grupos que funcionam nas redes sociais, naquela linha do que o Maffesoli fala de tribalismo, grupos, perecibilidade e nomadismo, está muito longe de competir com meios que têm 80 milhões de assistentes e que, ao redor de determinadas temáticas, de angulações e de fontes, fazem essa conversa render muito tempo. Então, com essa perspectiva, são muito incipientes. Então, o potencial da internet me parece ainda muito distante. E, por isso, acho que até mereceria mais apoio, iniciativas como seja pública, sejam outras iniciativas de apoio de financiamento, que esse é um grande problema que é visto, né?
Uma terceira questão levantada aqui seria se a ideologia morreu. Houve por muito tempo um discurso de que a ideologia teria morrido, né? Me parece que os últimos acontecimentos no planeta, seja na Primavera Árabe, seja nos conflitos no Oriente Médio, seja aqui na cobertura disso que culminou hoje com o golpe, me parece que ela está muito presente, né? E ela ficou muito forte. E, infelizmente, muito dessa ideologia não está baseada em argumentos compatíveis com uma certa honestidade, e sim muito mais motivados pela razão e muitas vezes pela paixão, muitas vezes dentro dela pelo ódio, né? Então, me parece que o estímulo ao ódio que houve também foi agendado e depois passou do limite. E agora, para recuperar uma espécie de confraternização, uma possibilidade de haver um argumento honesto de diferentes partes, é um tempo que vai levar um pouco, né? O que move a onda conservadora? Bom, eu acho que existe uma reação a governos progressistas em toda a América Latina, na América do Sul, e existe uma tentativa de desestabilização onde há progressos que, apesar dos seus problemas, parecem aparecer em vários países. Eu acho que há boicote não só ao pré-sal no Brasil, mas há boicote ao surgimento de um bloco como os BRICS, por exemplo. Então, isso aí se reforça na legitimação de uma opinião pública para mover determinado cenário no sentido do conservadorismo, que, em última análise, vai beneficiar uma determinada camada social que já vem sendo privilegiada há muito tempo, em alguns casos há décadas, em outros há séculos, né? Então, me parece isso muito presente. Em que base o debate público acontece no Brasil? Bom, me parece que ele é desproporcional, porque o grupo que eu participo no Facebook, os grupos e nas minhas redes sociais, tem uma visão muito clara de que é um golpe. Mas se eu vou para alguns outros setores, quer dizer, isso circulou parece muito claro que é impeachment, e esse impeachment é legítimo, porque está funcionando por uma divisão que não argumenta e não debate entre si de uma forma clara, às vezes de uma forma honesta. Então, o que parece é que esse debate está por acontecer. E acho que, rapidamente, talvez uma parte da mídia que apoiou o golpe que hoje se instaurou vai se dar conta de que tem aspectos incontroláveis, de longa duração, e que não vai ser possível reparar nem solucionar os problemas, porque são problemas estruturais, eles não são conjunturais, né? Então, esse debate está por fazer e, infelizmente, não tem acontecido no Brasil. Se a polêmica deixou as redações e as páginas dos jornais para ganhar a rede, eu acho que a polêmica aumentou muito, mas também deu voz a questões absurdas que acabam sendo agendadas de uma forma mais periférica, mas às vezes que toma áreas de realidade que envolve debates que são debates falsos, né? Então, nós tínhamos grandes polemistas, ainda temos, em parte, mas não são muitos. Mas nas redes sociais todo mundo é polemista, né? Só que a opinião, ela pode ser muito bem argumentada, eu acho que aí o Humberto Eco tem razão, né? Mas pode dar vazão a uma série de imbecilidades, como de que na semana passada a Dilma Rousseff se encontrou com Stalin, né? Então é uma coisa assim que circulou, então é umas coisas que a gente fica, porque a história ela tem um fio contínuo, né? Então como é que isso se resolve? Então a questão da credibilidade do jornalismo, ancorada numa estética específica, numa ética específica, em técnicas específicas que foram conquistadas ao longo da história, não podem se perder e devem ser mantidas como qualidade nesse espaço público virtual, que vai continuar trazendo de tudo, né? Então, onde é que está comprovando a qualidade dessa informação? Então, é preciso que esses profissionais sejam profissionais onde eles estejam, né? E daí entra essa ideia da sobrevivência. É preciso que haja sobrevivência, regularidade, as pessoas têm o seu tempo de vida, e nesse seu tempo de vida, elas exercerão um jornalismo, a apuração com regularidade, viverão disso, e não será o tempo de vida de outros profissionais que estarão nos seus consultórios, estarão fazendo pipoca, estarão fazendo comida, estarão trabalhando em restaurante. Quer dizer, onde está o tempo do jornalismo, da profissão jornalística, num espaço que é fugidio, mas que ao mesmo tempo precisa esclarecer o que está se passando.
Então me parece que aí há relevância ainda no jornalismo, mas vai precisar certamente muito apoio, inclusive público. Não há porquê o apoio financeiro ou publicitário de governos que detêm uma verba significativa para isso se destinarem apenas a grandes mídias. Pode ser a diferentes mídias no espaço virtual e a meios que sejam mais efetivamente independentes, sem o compromisso de aderir a um determinado governo. Porque assim como o governo despeja toneladas de dinheiro para grandes meios de comunicação e eles são em oposição ao governo, não há porquê não destinar verbas significativas a outras possibilidades narrativas que esclareçam mais a sociedade, né? Bom, qual o peso e os prestígios dos jornalões? Bom, se a gente pensar assim, eu vou ver o meu tempo aqui para não chegar na 1h10, né? Ainda tenho 13 minutos, tá bom? Para responder as perguntas, tá bom. Que de responder, criar dúvidas, ter problemas, tal. Bom, qual o peso e prestígio dos jornalões? A gente pensa assim, quando ocorreu o episódio do vazamento do Wikileaks, chamado Wikileaks, né, com o Assange, as primeiras informações foram repassadas para jornais que detinham no planeta uma grande credibilidade feito por jornalistas. Então, o The Guardian, New York Times, o El País da Espanha, o Le Monde da França e mais um jornal da Alemanha, né, se não me engano. São 5. Ali está o critério de relevância, de credibilidade, porque ali se faz jornalismo. Então, esses jornais, a tendência deles é também incluírem, além do factual, sejam jornais impressos ou online, trabalhando com determinados temas, uma interpretação que permita o esclarecimento, que vai ser diferenciada em relação, me parece, àquilo que é o mais factual, que é o que vem se sucedendo, né? Então, por isso que alguns autores aí, jornalistas, acham que os grandes jornalões, o futuro deles seria mesmo no online, seria interpretação. Alguns fazem, a meu ver, alguns fazem. O País eu gosto muito, né? Já outros eu acho que não tanto. E outros fazem deliberadamente com alguns problemas em função de interesses mais particulares do que públicos, né? Então, mas acho que vai ser meio uma miscelânea mesmo. Do meu ponto de vista, vai haver muitos veículos. E como essas narrativas, dentro do tempo que a gente tem, me parece, elas não têm como ser consumidas por todo mundo, é preciso uma multiplicidade de narrativas com públicos mais ou menos fiéis, com públicos fiéis. E para isso é preciso consolidar projetos de jornalismo nessa direção, né? Seja nos grandes jornalões, seja nos veículos alternativos, né? E parece que a fuga da audiência é uma tendência, porque as gerações que nascem, e eu mesmo, que já estou mais velho, já tenho fugido muito para a internet. E a minha leitura, às vezes, é uma leitura através de outros que me repassam informações. Então, para manter credibilidade e audiência, tem que ser feito um esforço muito grande e tem que convencer as pessoas de por que elas devem se manter informadas e como elas se interessariam pelos acontecimentos. Então, por isso que me parece que a reportagem é o centro nevrálgico do jornalismo. Quer dizer, ela é ainda aquela capaz de fazer uma narrativa que cultive, que esclareça, que apaixone, e que faça com que as pessoas melhorem e, com isso, ajudem a melhorar a própria perspectiva do mundo, né? Inclusive nos pressupostos de que o mundo deve garantir direitos iguais para todos e deve caminhar no sentido de garantir coisas básicas, como felicidade, liberdade, igualdade, casa, moradia, cama, saúde. E aí nós temos repórteres assim, que fazem isso. Como é possível fazer isso massivamente? Claro que as reportagens do Marcelo Canelas, a meu ver, se enquadram nisso. Reportagens do Caco Barcelos, reportagens de uma série de jornalistas, são muitos, né? Mas como nós estamos lidando também com problemas, e não é possível deixar de lidar com problemas do jornalismo, isso aí também tem que ser apontado. Já que o jornalismo gosta tanto de fazer oposição e também denunciar, ele tem que estar no centro dos debates sobre quais são os seus problemas, né? Então, ele que é o campeão mundial da transparência pública dos outros, deveria também ser transparente para a sociedade sobre os seus métodos e os seus procedimentos, né?
Bom, qual é o poder de fogo das novas plataformas? Eu acho que um pouquinho que eu considero isso. Ela está aumentando o poder de fogo, mas ele está muito diluído, porque funciona por grupos, é perecível e é muito nômade. Não consegue competir com grandes redes, com um agendamento público que vá daqui até o Oiapoque, num debate que hoje todos cultivam e possam debater, e às vezes de uma forma enviesada. Então é preciso, a meu ver, aumentar muito, e acho que o poder público, não como poder de governo, mas como poder público, deveria apostar mais nessas possibilidades e fortalecer essas plataformas, mediante projetos que convençam que ali existe jornalismo ou que ali existe esclarecimento público, né? Há espaço para debate sincero e para uma reflexão que explique o Brasil? Bom, essa seria a última pergunta, e ainda estou dentro do tempo, né? Quer dizer, são questões preliminares que são pré-perguntas para perguntas e para surgir mais dúvidas. Eu não acho que exista um debate sincero. Eu acho que a sociedade brasileira, dentro dela a mídia, a mídia hegemônica, não estou generalizando assim, mas digo, uma grande parte acabou sendo contaminado por 4 valores assim, que o Jurandir Freire Costa, psicanalista, apontava nos anos 80, o tal de perigoso ponto de não retorno, que é o cinismo, o narcisismo, a violência e a delinquência. Ao estimular alguns aspectos, isso aí cresceu muito. E me parece que o cinismo e o narcisismo são referências hoje que estão se sobrepondo a um debate público transparente, onde deveria estar o judiciário, a mídia, o parlamento e a sociedade civil. Como é possível fazer isso? Só por meio de uma democracia de mídia e do próprio aprofundamento da democracia social e da democracia representativa, que hoje recebeu, parece, um duro golpe, a meu ver, né, um duro revés, porque lendo projetos como Ponte para o Futuro, a gente vê que nós estamos indo rumo ao passado, né? Nós não estamos indo avançando, nós estamos indo para um setor, para uma volta ao privilegiar determinados aspectos da sociedade. Não que, obviamente, que o governo não tenha cometido erros terríveis, né? Mas havia uma possibilidade e o encaminhamento de programas de inclusão e não de exclusão. Me parece que agora nós vamos entrar numa etapa de ampliar a exclusão e não de inclusão. E os jornalistas terão um papel muito importante nisso. Onde vai haver esse debate público sincero? É claro que isso passa pela profissionalização das fontes, muitas estão falando direto com seus públicos, via assessorias, mas passa por uma controvérsia mais clara de escolha, que envolve escolha de fontes diferenciadas para falar em determinados programas, para debater, passa pela universidade, passa por programas de educação, passa por uma série de aspectos capazes de fazer amadurecer a democracia. Então agora o esforço ainda vai ser mais reforçado, né? E não acho que via mídia esteja havendo uma reflexão sobre o Brasil muito sólida, muito profunda, a não ser pela exceção. E nem sincero, porque se esconde muitos interesses. Eu passaria a acreditar nisso quando houvesse investigação pública massiva sobre a Operação Zelotes, em que os nomes tivessem o mesmo destaque, em que as pessoas acusadas nela tivessem o mesmo destaque na mídia, em que as pessoas acusadas na Operação Lava Jato tivessem, independente de partidos, a mesma investigação, em que alguém que fosse levado para testemunhar tivesse o mesmo tratamento que outros, em que as pessoas não ficassem presas sem sentença final por muito tempo, quer dizer, e que isso fosse tratado do ponto de vista da democracia, na qual o jornalismo teria, e me parece tem, um aspecto muito importante. Então parece que está crescendo nova vertente no jornalismo, mas é preciso continuar apostando nelas e, ao mesmo tempo, lutando para que a mídia, que ainda é a mídia hegemônica, que ainda é aquela que detém a estética, a técnica e a ética, que está vinculada a grandes patrocínios, a grandes apoios, tente voltar a se aproximar daquele interesse público, que é o valor principal que ela sempre argumenta quando não deve haver nenhum processo contra ela, nenhuma perseguição. Então ela tem que fazer por merecer isso. Então parece que esse é o caminho.
E acho que a tendência nas redes sociais, as novas plataformas, ela vai crescer, mas precisa de incentivos, inclusive público, e é preciso qualificação para isso, não é só chegar ali e tal. Acho que parece que é preciso uma estética, uma ética e uma técnica próprias, capaz de consolidar um ethos profissional também ali, de referência, que tenha legitimidade social e mantenha a credibilidade. Então, com essa perspectiva aí, eu acho que eu nem usei tempo, eu termino, né, depois a gente segue o debate. Bom, a gente vai abrir o debate, nós temos podemos usar aqui o teatro até o limite máximo das 6 da tarde. Agora são que horas são? 5h10, temos 50 minutos, os microfones estão à disposição, o método que a gente vai usar é ir ao microfone e fazer a pergunta sucinta. Oi. Vamos baixar um pouquinho. Quem levantou a mão? A moça aqui? Oi, boa tarde. Bom, a minha pergunta é para o Moisés. Na sua fala, o senhor falou que a internet talvez não tenha sido explorada como deveria. Talvez o conteúdo que a gente expõe na internet. Então, qual seria a melhor forma de expor esse conteúdo e como seria, então, explorar a internet na melhor forma nessa era digital? A pergunta é boa, acho que a resposta não vai ser tão boa como a pergunta. A gente conversou na viagem a respeito disso aí também. Eu tenho uma opinião sobre o que se faz na internet, que não é uma avaliação muito positiva, considerando o que a internet oferece e o que é explorado na internet hoje. Não, eu acho que eu vou ser crítico em relação até aos jovens, por exemplo. Eu acho que os grandes blogueiros do Brasil hoje são profissionais, quem quiser pode discordar, é claro, que saíram da grande imprensa, porque se aposentaram, ou foram saídos, ou buscaram caminhos alternativos, como o Lúcio Flávio, e se transformaram em produtores de conteúdo à margem, vamos dizer assim, do que a mídia tradicional faz. Quer dizer, quem são esses agora, por exemplo, nessa época de crise aí? É o Paulo Henrique Amorim, é o Luiz Nassif, é o Paulo Nogueira, é o quem mais? Vocês devem estar lembrando de outros aí, e não se vê nessa produção, vamos dizer, mais rotineira de conteúdo, com esse conteúdo mais hard, não se vê jovens fazendo isso. Eu acho que o potencial da internet, num momento como esse de crise agora, poderia ter sido melhor explorado por quem não entrou na rede ainda, que deveria entrar para oferecer alguma coisa além do que os jornalistas veteranos estão oferecendo e propor novos debates também. Eu acho que a internet se presta, como está se prestando agora, para as pessoas compreenderem o que aconteceu no país, por que se deu o golpe, o que levou a isso, considerando todos esses aspectos envolvidos, quer dizer, a fragilização das instituições, que as pessoas dizem, bueno, a justiça agora está tão forte como nunca esteve no Brasil, mas que fortalecimento foi esse, né? O que está acontecendo, que o juiz Moro, por exemplo, tem um poder que nenhum juiz de primeira instância teve no Brasil antes? Por que ele não é questionado? Por que as grandes decisões dele em relação a essas investigações da Lava Jato não são derrubadas em outras instâncias?
porque o juiz Moro se transformou no cara que legitima a justiça a qualquer preço. E quem é que, de alguma forma, questiona isso aí? Os blogueiros. Os blogueiros que estão oferecendo alguma informação, além do que sai na mídia tradicional, a respeito do comportamento das autoridades nessa Lava Jato, na crise toda, no todo o contexto da crise. O caso do Cunha, por exemplo, o Cunha fez o serviço da admissão do impeachment na Câmara e logo depois foi impeachado pelo Teori Zavascki. Quer dizer, por que tanto tempo depois o Cunha foi finalmente colocado de lado? E a imprensa foi capaz de lidar com o Eduardo Cunha como deveria para derrubar o Eduardo Cunha, por exemplo? Isso é uma pergunta que eu acho que tem que ser feita. Por que o Eduardo Cunha sobreviveu até comandar o processo do impeachment na Câmara? Havia desejo de derrubar o Eduardo Cunha, não era para derrubar, era para deixar ele vir até aqui. Eu acho que a imprensa falhou, acho que os blogueiros ofereceram algumas respostas para a compreensão disso aí, mas eu esperava mais da internet. Eu falo no sentido até da estrutura da internet mesmo, né, da questão conjuntural agora. Acho que o pessoal mais jovem deveria estar explorando mais a internet, não só pelo recurso do Facebook. Acho que deveria ter produção de conteúdo. Isso que vocês fazem aqui da TV Ovo, que eu acho que é uma descoberta recente que eu fiz pela Lúcia, que me informou, a Lúcia Ritz, que me informou do que vem sendo feito. Eu era completamente ignorante em relação a isso. Então, acho que tem um campo vasto para produção de conteúdo na internet que passa que vai além dessa questão dessa informação picada que circula na rede e não aprofunda quase nada, não oferece muita reflexão. É nesse sentido que eu falei. Não sei se eu fui convincente, se eu conseguia dizer o que eu penso a respeito disso. Som, tá baixinho. Som. Boa tarde, meu nome é Rafaela e eu estou estudando a questão das políticas públicas de comunicação e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito dessa questão, em função de que a mídia, ela como o professor Caram comentou, né, ela se legitima pelo interesse público, pela questão da visibilidade, né, e da discutibilidade, mas ela se evidencia de fato como uma empresa, né, e tem esses interesses mercadológicos que se sobrepõem ao interesse público. E gostaria então que vocês falassem um pouquinho da questão das políticas de comunicação, como que isso poderia de alguma forma intervir no campo. Bom, um governo, a meu ver, deveria favorecer a democracia, né? A controvérsia e um debate público permanente, porque as pessoas têm ideias diferentes e elas mudam a sua posição, né? Até que chegue a um ponto de certo consenso. Por exemplo, que tortura não é mais possível. E aí vai na forma da lei como crime hediondo. Então, mas para chegar a isso é preciso haver um debate. Nós não podemos voltar à Inquisição, nem a regimes ditatoriais em que isso era um mérito, né, que se ensinava a tortura. Então, mas para isso é preciso haver um debate de convencimento, e para isso o espaço público é muito importante. Então, um governo tem que favorecer a democracia e esse espaço. Então, o governo tem quase uma obrigação, não para defender o governo, mas de permitir que surjam novos meios e investir para que esses meios públicos consigam lidar sem se tornar refém de alguns interesses muito particulares. Em relação à grande mídia, o que a gente pode chamar de grande mídia, pelo fato de praticamente todos receberem subsídio do governo e apoio financeiro do governo, e pela sua finalidade constitucional,
deveria prestar um serviço equivalente àquele limite que é de não haver perseguição a jornalistas, mas para isso tem que merecer. Então, com tudo isso, deve haver políticas públicas de comunicação. E essas políticas públicas, como o nome diz, é público. Pode ser estadual, pode ser federal, pode ser municipal. Mas é preciso o agente público favorecer isso. Então, para isso, me parece que é preciso investimento. E isso, até o momento no Brasil, também é desproporcional. Se pegarmos as verbas que recebem grandes meios de comunicação, se pegar, por exemplo, a Editora Abril, se pegar a Globo, seja por meio de anúncios ou por meio de perdão de dívidas, como, por exemplo, alguns anos atrás, vários meios de comunicação, como todos acho que sabem, estiveram muito endividados, né? Numa empresa capitalista, iria à falência. Mas, em nome da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da circulação, também um dos argumentos principais é perdoar dívidas com o erário em função da manutenção de postos de trabalho e de prosseguir uma espécie de debate público. Mas tem que haver uma contrapartida, tem que haver isso. Então, políticas públicas pode ser apoio a iniciativas públicas e privadas, desde que favoreçam essa controvérsia, né? E esse debate, essa argumentação. Então, aí há uma série de propostas, e houve uma série de propostas, parece algumas esdrúxulas, mas outras muito boas, via Confecom, naquela conferência, e que morreram porque houve uma oposição de um lado muito ferrenha também na mídia, porque o governo Lula e depois o governo Dilma não prosseguiu com determinadas políticas, né? E claro que não vai se defender censura, mas é muito importante as políticas públicas, né? E me parece que, pelo contrário, hoje a censura quem está propondo não são os governos. A censura está vindo dos meios privados, né? Que selecionam determinadas fontes, que angulam, que cortam, que fazem uma série de coisas. Não todas e nem todo o tempo, mas isso é muito visível. E é muito visível também porque aí, nesse aspecto, as redes sociais têm tido um papel importante, que é de mostrar alguns problemas. Podemos retirar se acha melhor, e outras questões que vazam, e porque há um grupo de jornalistas honestos, descontentes, que fazem isso vazar para fora dos seus próprios meios, né? Mas parece que deve haver um estímulo muito grande. Nós estamos muito longe disso no Brasil. Nós estamos capengando, né? Então, é assim que eu estou pensando. Eu vou completar assim, quando surgiu a EBC, né, a ideia da EBC, o orçamento à época era, o governo vai gastar 90 milhões, né, por ano. O Estado de São Paulo saiu com um editorial, lançou um editorial dizendo que eram 90 milhões postos fora. Obviamente que não, porque quem faz jornalismo independente é o Estado de São Paulo. E não a EBC. Todos têm seus interesses, né? Mas não há por que não investir publicamente, não morrendo a míngua, mas publicamente, massivamente, com muito dinheiro, para que a população tenha uma informação com outras narrativas de mais qualidade também, de uma outra perspectiva, né? Que hoje existe na mídia particular, mas que no campo da economia e da política está muito submetido a interesses muito particulares, né? Meu nome é Daniel, eu sou ex-aluno do Caram, né? Minha questão é a seguinte, tanto Caram quanto Moisés colocaram, e a pergunta é para os dois, colocaram a necessidade da mídia, ou melhor, dos jornalistas discutirem o que está acontecendo hoje. Em termos fáticos, dá para dizer que hoje está acontecendo exatamente o que aconteceu em 1954 com Getúlio Vargas. Houve uma campanha de mídia tão intensa quanto a que está acontecendo hoje, só que com resultados diferentes. O Vargas se suicidou. Mas eu falo assim,
da discussão não acadêmica. Eu falo que a discussão acadêmica ela atinge muito mais quem está dentro da academia do que quem está fora da academia. Eu gostaria de saber de vocês a opinião sobre de quem está na linha de frente, de quem tá gastando sola de sapato, qual a possibilidade de que essa discussão realmente aconteça e se efetive, e quais seriam os passos para que isso, de alguma forma, ocorresse. Eu acho que o debate sobre o jornalismo tem que acontecer internamente, entre os próprios jornalistas, como acontece em qualquer área. Quando desaba um edifício, as pessoas ouvidas para saber por que desabou o edifício são os engenheiros. Quer dizer, o que aconteceu agora com o protagonismo da imprensa tem que passar pelo debate dos próprios jornalistas. Os próprios jornalistas vão ter que ter a compreensão do que aconteceu no Brasil e que levou ao desfecho que levou nessa madrugada, por exemplo. Eu acho que se os profissionais da área não fizerem isso, estarão se negando a um enfrentamento que vai acontecer em algum momento. Eu fiquei tão impressionado com o depoimento do Lúcio Flávio em relação ao que ele diz sobre o Estadão, quer dizer, um jornal que, como a maioria, apoia o golpe num primeiro momento, muitos políticos apoiaram o golpe. Nós tivemos aqui no estado o Paulo Brossard, que é um exemplo clássico de política, porque apoiou o golpe logo depois, em 64, e que, a partir de um determinado momento, saltaram fora desse apoio, porque entenderam que haviam chegado ao limite do que aceitavam como ideia de contenção do comunismo, de resposta às ameaças da Guerra Fria, à reforma agrária, às reformas de base. Quer dizer, o jornalismo brasileiro, a grande imprensa, ela tem sim, ao contrário do que dizem muitos autores, ela tem um momento de valentia em relação ao que estava acontecendo. Eu acho que o caso do Estadão que ele cita é um bom exemplo. Nós temos aqui, no Estado mesmo, muitos estudiosos da imprensa, não sei se o cara concorda, que condenam agora o comportamento dos grandes jornais na evolução da ditadura, quando o que aconteceu a partir de determinado momento, principalmente em 68, é uma reação muito forte ao que estava acontecendo. A minha grande dúvida é a capacidade que nós vamos ter agora, por exemplo, de ter essa compreensão a partir do próprio jornalismo, para poder entender como o jornalismo se comportou no caso do golpe agora. Eu tenho muita curiosidade para saber o que vai acontecer daqui a alguns anos, para saber qual é que vai ser o sentimento dos jornalistas em relação ao que aconteceu no Brasil até agora. Eu acho que isso tem que acontecer a partir do próprio profissional da imprensa. Tem que ser uma missão do próprio jornalista, buscar a compreensão do que aconteceu e por que o jornalismo teve, como nunca teve, porque isso aí é uma avaliação dos mais velhos mesmo, tanto a desista um golpe como teve agora. Quer dizer, eu acho isso impressionante, eu acho uma coisa chocante, acho que às vezes eu paro para pensar e tento meio que negar o que está acontecendo para tentar enquadrar numa normalidade, porque os analistas políticos tentam ver o que aconteceu com alguma coisa dentro de uma normalidade e tentam ver como o jornalista se comportou em relação a isso aí. Grandes formadores de opinião, como se chamavam, ou se chama até agora, os observadores políticos, os que emitem palpite no Brasil, aderiram ao golpe de uma forma muito mais categórica e radical do que os próprios donos das empresas. E eu acho isso lamentável. Eu imagino que daqui a alguns anos nós vamos passar por essa avaliação, vamos tentar entender o que aconteceu, não para revanche, para nenhum ressentimento, mas para poder ter a compreensão de como o jornalismo se comporta em determinados momentos cruciais como o que nós estamos vivendo hoje. Bom, eu tenho algumas dúvidas assim sobre qual é a autonomia do profissional jornalista, que eu acho que tem uma discussão que passa por ele, evidentemente, né?
qual é a autonomia para controlar todo o processo de produção, da pauta, a edição e visibilidade final, né? Em pautas-chave de economia e de política. Qual é a autonomia? Ele tem essa autonomia e ele tem consciência do que faz e desse limite da autonomia? Quais são os constrangimentos a que ele é submetido num processo em que ele vê o resultado do seu trabalho final como repórter, que muitas vezes é bem feito, ser gradativamente destruído pelos comentários. Então, porque nós temos um campo de apuração, os repórteres, nós temos um campo de circulação da opinião. Então, nós temos fatos e versão de fatos. Dependendo das fontes dos comentaristas, as versões sobre os mesmos fatos são absolutamente diferentes. Então, quais são as posições chaves em determinadas mídias que têm os comentaristas como porta-vozes de determinados grupos econômicos e grupos políticos para angular um trabalho de um repórter a ponto de assassiná-lo. Então, essa perspectiva me parece muito presente, porque não é tanto em relação a fatos. O problema é em relação àquilo que se faz com os fatos a partir de uma opinião que se passa para um público e qual é a autonomia que tem os profissionais para isso. Então, as políticas públicas de comunicação parecem muito importantes para tentar equilibrar um pouco a balança, né? Porque a lógica toda não é nem tanto em relação aos fatos, seguindo aquela linha até do quadrado ideológico do Van Dijk, né? Quer dizer, o quadrado ideológico dele é: os vícios dos nossos amigos nós vamos minimizar, os vícios dos nossos inimigos vamos maximizar, as virtudes nós vamos maximizar, mas já as virtudes dos inimigos nós vamos minimizar. Então, essa lógica vai aparecendo num processo incontrolável por determinados profissionais, jornalistas, né? Então, é um processo meio complicado. Então, quem é pautado para ir cobrir e dar o destaque do depoimento de Fernando Henrique Cardoso? Diferente, né? Pautar isso, pautar o depoimento do Guido Mantega ou do Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois são ex-presidentes, Lula e Fernando Henrique. Ou uma denúncia que pese sobre Aécio Neves, sobre José Serra, sobre Michel Temer, corresponsável por uma série de atos das quais apenas a presidente está sendo investigada, ou denunciada, né, ou caçada por isso. Então, esse processo é um processo subjetivo, de escolhas feitas, que envolve muita gente. Então, por isso, o descontentamento de excelentes profissionais é grande também, e acabam se tornando críticos. Então, parece que, nesse aspecto, um governo que não é um governo de uma parte, mas um governo de todos, deve favorecer a democracia. Então, tem que ter políticas públicas. E os jornalistas têm que fazer autocrítica, mas quando ela virar, né? Quando ela virar? Quando forem vítimas, quando acabar eles mesmos sendo proibidos de falar, ou quando vê, como no caso Collor, 2 anos depois, a mesma coisa, que era excepcional, depois que não deu certo, o Caçador de Marajás começou a mudar o perfil, até que saiu também. Então, parece que tem um problema entre fatos e versões de fatos. E os jornalistas não têm uma autonomia total para impor aquele fato como agenda permanente, num ângulo que seja mais honesto. Então, se a gente falar bem aqui, porque aquela ideia não precisa falar bem de todos os jornalistas, tem que falar mal de muitos, já que eles falam mal também de muitos outros e de muita gente. Eu não tenho por que falar bem do Reinaldo Azevedo, nem por que falar bem do Constantino, nem por que falar bem do Merval Pereira, que são pessoas, obviamente, que pegam os fatos e redefinem de acordo com uma lógica muito particular, e não de acordo com aquilo que seria interesse público, né? É claro que tem um outro perigo de oposição a eles, ou à esquerda, fazer a mesma coisa com o sinal contrário. Então nós temos que respeitar a factualidade e as interpretações que permitam a controvérsia, com fontes qualificadas e com aquilo que seria esse que isso chamaria de espaço público. E me parece que é muito pouco a autonomia dos profissionais, né? Em grandes redes que envolve estruturas gigantescas, né, que dependem de muita coisa, que correm risco os próprios negócios, tudo isso, né? Mas e aí, claro, aí passa pelo debate que é de história, o debate de ciência política, o debate de economia, o debate acadêmico, porque é um espaço de reflexão, né?
porque o tempo do mercado nem permite isso. Quantos debates há sobre a profissão dentro das redações? Sobre os limites éticos. O que eu vejo discutir nas redações, devemos ou não noticiar o suicídio? Mas isso, tem milhões de discussões sobre isso, mas é uma coisa básica de discussão de questões éticas, mas quando entram as questões, nós podemos fazer matérias que só beneficiam os nossos anunciantes? Essa discussão permanece, isso aí tem. Então, são essas questões aqui, me parece. Então, eu acho assim que o jornalismo ele é central para a humanidade, é estratégia, mas ele tem, os profissionais vivem um dilema, né? E além disso ganham muito pouco para isso, no geral, né? Ele tem um tempo, muito trabalho, pouco salário, trabalho gigantesco e recebem processos nas costas, a maioria indevidamente, mas uma parte me parece que devidamente, né? Então, os formadores de opinião, os programas auditórios, sobretudo os comentaristas, têm tido um papel pernicioso e tiveram um papel pernicioso majoritariamente nesse processo. E, às vezes, sepultaram o trabalho de vários repórteres. Boa tarde, meu nome é Eduardo. Meu nome é Eduardo Delcaran. Tu citaste Humberto Eco para falar que as mídias, a internet, na verdade, ela serve para engrandecer o discurso, mas ao mesmo tempo para, muitas vezes, aumentar o número de boçalidades que são ditas, né? E Humberto Eco, ele fala que a crítica tendenciosa só serve aos apocalípticos e para os apocalípticos só serve a crítica tendenciosa, que por isso eles se consomem e se destroem. Tu acredita que isso vai acontecer mesmo a partir de agora? Ou que sempre vão existir os apocalípticos, sempre vai existir a crítica tendenciosa e ela vai crescer cada vez mais? Eu acho que a tendência é aumentar, né? Na minha opinião, na internet, mas se aumentar, vamos dizer, paritariamente o debate também qualificado, proporcionalmente, eu acho que já é um grande ganho, né? Mas é um espaço que a gente, nosso tempo de vida é mais ou menos o mesmo. Aumenta a longevidade 70 para 80 para 80. Mais 4 horas. E a música tem um outro vídeo né? E talvez isso faça é que tudo me parece importante ter distintivos de credibilidade recente, mas eu tenho, assim, como jornalismo, tem uma habilidade de as pessoas entenderem as coisas, que as informações diferentes para serem novamente. E isso é feito na mídia, em vários assuntos, isso é feito, né, em matérias, né, há muito disso. Mas nas redes sociais, eu acho que para combater o maurismo, ou as boçalidades, ou a foco, em verdade, ou a falta, tem que ter um jornalismo modificado que tenha a noção do... Esse me parece um desafio muito grande, né? Por que as pessoas vão querer saber o que acontece? Tem que justificar isso. Antigamente, nós tínhamos um jornal de referência diária, ou tínhamos um canal de TV como referência comum para a sociedade, mas não tínhamos as redes sociais. Uma grande parte das pessoas, ou pelo menos muitas pessoas que eu conheço, inclusive crianças e adolescentes, elas podem nascer ali, passar a sua vida ali em jogos e morrer ali. E trabalhar e passar para aquele seu grupo e viver naquele grupo, no que o Manfredo chamava de tribalismo. Em grupos, porque o que se passa fora daqui não me interessa, ou eu só me interesso por aqueles assuntos. Como fazer com que as pessoas se interessem pelas questões da sua época, por aquilo que é o futuro, por aquilo que é o coletivo, por grandes bandeiras da humanidade. Quer dizer, como fazer com que isso permaneça no debate público? Eu acho isso um enorme desafio. Eu não tenho resposta, não sei, mas isso, se isso é difícil, eu acho que ficou um pouco mais difícil hoje, mas acho que o jornalismo tem um papel ainda decisivo
Tem que saber como reverter isso, como fazer. Eu tenho muitas dúvidas. Aqui, mais uma questão. Oi, meu nome é Carla e a minha pergunta é para o professor Caran também. O senhor fala, né, em cinismo, em narcisismo, e a gente tem também, por outro lado, um amplo conhecimento de história, né? Todo jornalista, naturalmente, ele vai convivendo com essas questões, inclusive de como o jornalismo foi se estruturando, né? As grandes empresas nesse país, enfim. Nós temos sido alvo de muitas críticas da imprensa internacional. E entre essas coerções institucionais, empresariais e essa postura pessoal do jornalista, a quem o senhor atribui essa diferença tão grande de percepção e de capacidade de observação e cobertura dos nossos jornalistas e da imprensa, né, no exterior? E se o senhor vê pelo menos, o caso de que a gente tenha uma equipe, grupos aqui que se equipare, né, que possa, eu digo em massa, né, eu digo em grande grupo, não em expoentes, assim, como o Canelas, que é uma pessoa que eu admiro bastante, o Caco, que tem uma preocupação social realmente, mas eu digo o grande conjunto de jornalistas brasileiros, se o senhor acha que a médio prazo, pelo menos, nós vamos alcançar uma capacidade de discernimento e de tratamento dessas informações a ponto de não sermos ridicularizados, muitas vezes, pela cobertura que fazemos. Olha, olhando o que eu vejo pelas redes sociais, né, da imprensa internacional, muitas estão apoiando, inclusive, algumas matérias que o golpe quer sustentar, mas uma grande parte que eu vejo também está contra, porque me parece escandalizados com a cobertura feita aqui. Porque ainda mantém, apesar dos seus interesses e de estar vinculado a aspectos mercadológicos, ainda mantém um pé muito claro no jornalismo. Então, ainda há um vínculo com o jornalismo muito forte. Então, me parece que a cobertura de política e de economia durante o processo que levou à perda do mandato da presidente Dilma foi de uma parcialidade, foi escandaloso, porque se deixou de fazer jornalismo para fazer com que prevalecesse mais as opiniões do que propriamente aquilo que revelava um conjunto de dados, porque eles sumiam quando me interessava, apareciam quando me interessavam também, uma série de coisas. Isso fez aos olhos dos cânones do jornalismo, dos critérios de noticiabilidade internacional, isso aí fez vir muito à tona, né? Porque nós temos, assim, correspondentes estrangeiros no Brasil, com sede no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, são centenas de correspondentes, são pessoas eventualmente deslocadas para cá, que ainda estão fazendo mais preocupados com o jornalismo, né? Mas claro que aqui no jornalismo, no Brasil também, muitas vezes se fez jornalismo, né? Tem muito isso, não dá para dizer que tudo foi... Mas a imprensa ficou escandalizada, né? Se a gente pensar assim, foi um processo que, em 82, na apuração das eleições para governador no Rio de Janeiro, o Leonel Brizola estava perdendo, não sei se o caso Proconsult, né? Até que ele chamou os correspondentes estrangeiros e disse: estão me roubando a eleição. Porque onde eu ganho a eleição, onde eu estou ganhando na periferia do Rio de Janeiro, os votos não estão sendo lançados. Isso está fazendo com que haja uma desmobilização, naquele tempo era o voto escrito, né? Uma desmobilização dos fiscais, de forma a que o que vai ocorrer, o que já ocorria há mais tempo, é onde há voto em branco, muitos mesários e pessoas iam preenchendo os votos a favor de determinadas candidaturas. Então essa desmobilização foi denunciada por ele. A partir daí, porque as pesquisas davam ele sempre em quarto lugar, ele disse: eu estou na frente. As pesquisas diziam: não, o senhor está em quarto lugar. Na frente está, acho que, Mir Teixeira. Aí ele ganhou a eleição. E aí depois, profissionais de dentro disseram: a gente recebeu ordens aqui horríveis para fazer, onde sair resultado de eleição com o Brizola na frente, nós não damos para ir computando votos contra ele cada vez mais. Isso ficou conhecido como o famoso caso, o escândalo Proconsult, né? Claro que eu fiz uma síntese, tem detalhes até num livro escrito em 1989, via Sindicato dos Jornalistas, que tem um livro que é
O texto do livro é Jornalistas para quê? E na imagem é a charge do Enfio na capa, né? Um soldado romano crucificando Cristo e perguntando, e dizendo, eu tenho que sobreviver, entende? Então essa questão é muito forte e está muito presente. Então o jornalismo se desmoralizou, me parece, bastante, né? A questão da credibilidade, ou se alguém desses que contribuíram para isso chegar para mim e dizer, não, mas eu não posso ser processado por causa, eu não posso ter nada contra mim porque eu sou o porta-voz do esclarecimento público, do registro mais fiel da história cotidiana, essas frases todas, assim, mas não tem nada a ver com isso, que é outra coisa, defende só o teu bolso, ou o bolso do patrão. Então, como é que isso desmoraliza, isso estimula, o ódio que foi estimulado acaba se revertendo contra, porque por causa disso tem pessoas que obviamente vão morrer, pessoas que vão ser alijadas, pessoas que vão sofrer exclusão. Então acaba que isso se acaba voltando muitas vezes contra o profissional, que infelizmente na linha de frente acaba até apanhando, né? Quando ele está tentando fazer um trabalho. Mas esse ódio foi estimulado, né? Isso ficou muito claro para a imprensa internacional, para jornalistas. Então, acho que vocês conhecem, assim, sabem que hoje, e esse é um fator diferente em relação ao suicídio de Getúlio Vargas, onde houve carros de jornais que foram virados nas ruas, porque as redes sociais, eu tenho a impressão que se não fossem as redes sociais, até a Dilma teria caído antes. Eu acho que, porque essa ideia, esse nome que a imprensa odeia, golpe, explica o tempo inteiro. A Eliane Cantanhede dizia assim, mas eu estou aqui no Congresso, como é que vai ser um golpe se eu estou falando aqui livremente? Então é uma coisa assim, não é um golpe militar, é um golpe branco que faz parte de um processo de determinados poderes que envolve judiciário, mídia, empresários, sociedade civil, e é um termo cunhado depois da Segunda Guerra Mundial para sempre que ocorresse isso em qualquer parte do planeta. Mas então parece um despreparo muito grande, não é um golpe, não sei o quê. Mas para uma parte dos jornalistas que fazem jornalismo, é um golpe, né? E aí, nesse caso, as redes sociais deram uma contribuição boa, no sentido de parcialmente esclarecer, porque esse termo tão odiado, golpe, acabou pegando, né? Porque é a mesma coisa da Revolução, era revolução, os militares queriam proibir o termo golpe, né? Mas não deu certo, ficou golpe. Então e hoje é golpe, eu acho que vai ser golpe. Está saindo livro sobre o golpe, né, parece até. Então essas questões, né? Marcelo, eu sugiro a gente fazer 2 perguntas, porque tem bastante, está vindo via streaming também. Marcelo. Mas, para mim... Minha pergunta é a seguinte, Marcelo. Vocês vão tratar de reportagem no próximo painel, né? Mas o Treze está ali, o Treze fala, e não vai te deixar falar. Então, o Treze fala demais, está ali, está me olhando. Eu quero saber de ti o seguinte, nesse contexto, tratando da história da relevância do jornalismo, como é que se insere e como é que sobrevive, como é que isso vai continuar sendo importante, a narrativa das humanidades, vamos dizer assim, que eu vou chamar assim, que é o trabalho que tu faz, que é uma coisa poderosa na televisão brasileira. Como é que tu vê o futuro da grande reportagem de humanidades no meio desse entreveiro todo? Bom, eu acho que ninguém sabe direito o que vai acontecer com a nossa profissão. Tem um colega lá de Brasília, lá da TV, que diz o seguinte: os jornais impressos vão acabar nos Estados Unidos em 3 anos e os jornais impressos no Brasil vão acabar em 8 anos. E eu pedi para ele emprestar a bola de cristal dele para saber o que vai acontecer com a televisão, né? Porque eu estou muito preocupado. Mas tem uma coisa nessa incerteza toda que me dá, sobre a qual tenho absoluta certeza, é que nunca foi tão imprescindível o papel da grande reportagem. Porque só a grande reportagem é capaz de fazer uma contraposição a essa postura de comentadores ao qual o cara estava se referindo.
E a disputa de espaço para a grande reportagem, aquela que dá contexto, aquela que estabelece conexão entre causa e consequência, aquela que faz uma interconexão entre os fatos, a busca de espaço para esse tipo de reportagem se dá na base da porrada. Toda semana eu tenho uma reunião de pauta do núcleo de reportagens especiais Fantástico, onde eu trabalho, que é uma reunião de videoconferência. Eu moro em Brasília e a gente entra em reunião com o Rio de Janeiro e com São Paulo. Quebra o pau ali de disputa de assunto. O que é relevante? Aquilo que acontece toda quarta-feira nessa reunião é uma disputa por agendamento. É por aquilo que merece ser publicado, aquilo que não merece ser publicado. E aí, o que vai contar, no meu ponto de vista, é a capacidade que o jornalista tem de defender as suas ideias. Ou seja, as ferramentas teóricas que o jornalista dispõe para fazer prevalecer na disputa ideológica e de jornalística no campo de ação da redação, é o que vai prosperar como notícia. Eu posso dar o meu testemunho, que eu tenho feito isso ao longo de 26 anos. Né? Tive grandes derrotas, tive até mesmo reportagens as quais fui vitorioso na discussão, fui a campo com a minha equipe, trabalhei durante 2 meses e a reportagem não foi ao ar, porque chegou num determinado momento de impasse dentro da redação que o chefe achou melhor matar no peito e dizer que, do ponto de vista editorial, aquilo não devia ser publicado. Isso não é nada além do que o dia a dia de uma redação. Né? E uma redação, tanto mais saudável ela é, quanto melhor permitir esse tipo de embate. Então, eu acho que o espaço para grande reportagem de temas que tem a ver com as contradições do Brasil, com a desigualdade, com a concentração de terra, com a concentração de renda, ele é claro, ele existe porque o jornalismo trata das contradições da vida, e essa é a matéria-prima da nossa profissão. Não há como não abordar esses assuntos que são a própria matéria-prima por natureza da nossa profissão. O que a gente tem que se preparar, e é isso que eu digo para a molecada hoje para a faculdade de jornalismo, é o seguinte, se preparar para esse embate. Algo que acho que todo mundo sabe hoje em dia. Qualquer moleque, eu tenho um filho de 15 anos que não faz chover no celular, não tenho nem ideia o que é aquilo ali, e ele faz chover no celular. Todo mundo sabe mexer nesse negócio. O que vai fazer a diferença é a capacidade de se colocar diante da realidade objetiva e de elucidar esse caos informativo que aparece diante da gente todos os dias. Isso é que eu acho que é o grande desafio que está colocado para a gente que é jornalista e que entende como uma das principais prerrogativas do nosso ofício interferir na agenda de cobertura dos lugares onde a gente trabalha. Eu acho que o jornalista que abre mão dessa prerrogativa está abrindo mão da profissão, porque é da própria natureza do jornalismo você respondi. É isso. Eu estou preocupado com o tempo, acabei tomando tempo do pessoal, temos 10 minutos, talvez seja o caso perguntas. Quantas perguntas? Tem mais 4. Eu perdi alguém aqui que ergueu o braço. Eu acho o seguinte... Em cima tem mais 2 online aqui e a pessoa que eu perdi. Eu acho... Então são 3, é isso? Então vamos fazer as 3 perguntas em bloco e o professor Caran e o Moisés tentam responder em bloco também. Só lá em cima, então. Boa tarde.
Então, a minha pergunta é a respeito, se vocês trataram da questão da cobertura agora dessa questão do impeachment que aconteceu. Vocês comentaram que deixou um pouco a desejar. Então, o que vocês apontam como erros de vocês? Como vocês avaliam, por exemplo, nós aqui como acadêmicos? Nós estamos baseando e aprendendo essa cobertura foi falha, nós estamos aprendendo assim. Então, como vocês imaginam que ficam essa futura geração de jornalistas que está batalhando aí para se inserir no mercado de trabalho? Vou fazer as duas que vieram pelo streaming. Da Marques, que é acadêmica do curso de jornalismo da Unicruz, de Cruz Alta. A pergunta é... Eu estou saindo da caixa. Perante o cenário que se encontra o país nesse dia, teria a mídia influência sobre a dubiedade de informações? A grande mídia não seria capaz de incitar a sociedade em uma veia ideológica, uma vez que ela tem o caráter de agendar a informação? E a outra pergunta que não está identificada é: é possível falar de uma ética jornalística na prática, no atual contexto da mídia nacional? Quando se observa a cobertura realizada, nos perguntamos que jornalistas estamos formando. Vocês dois é tentar responder em bloco essas 3 questões de maneira sucinta, em 10 minutos. Eu acho esse relato do Canelas sobre o intermediário de fazer prevalecer o teu ponto de vista em relação à pauta é uma coisa que precisam enfrentar cotidianamente a partir do momento que precisa de redação ou conviverem com outro formato, o jornalismo vai ter, com essa disputa que é permanente de tentar convencer um editor, por exemplo, de que a tua pauta é relevante. Porque o editor destruía a pauta do repórter, essa é a verdade. Então, essa coisa que é da natureza, que o Canelas ressalta muito bem, que ele não fala nisso no sentido de crítica, tu fala no sentido de realidade. Quer dizer, dentro de uma redação, tu vai ter que lutar todos os dias para tentar levar a tua pauta adiante. Isso aí é uma batalha cotidiana fantástica, é uma coisa que exige assim um esforço grandioso do repórter, porque o editor geralmente se opõe à ideia do repórter, porque o editor tem ciúme da ideia do repórter. E com relação a esse contexto todo, da pergunta de o que nós vamos aprender com isso aí vai ser tarefa também, e vocês vão poder cobrar, tarefa da academia da universidade, a universidade vai ter que lidar com o DPCEU na cobertura do impeachment. Por que aconteceu essa cobertura enviesada? Por que prevaleceu muito o ponto de vista conservador em relação ao que estava acontecendo? Isso aí é um debate que vai ter que acontecer agora, e não dá para esperar que aconteça como o Lúcio Flávio no vídeo ali, que aconteça de os donos das empresas de comunicação se rebelarem contra o golpe mais adiante, porque é um golpe diferente esse, quer dizer, as circunstâncias são outras, as motivações são outras, tudo é diferente. Então, quem vai ter que fazer essa avaliação vai ser o próprio jornalista, junto com os professores, o pessoal que lida, que reflete sobre o jornalismo e as suas circunstâncias. Quer dizer, o jornalismo brasileiro enfrentou uma situação muito dura na cobertura desse caso do impeachment aí, e vai ter que dar conta disso, ele vai ter que mostrar mais adiante o que aconteceu, onde é que falhou, para que a resposta, mas ali essa resposta seja dada a ela e a todos que se perguntam sobre as posições, vamos dizer, nem sempre explicitadas da imprensa, né? Bom, a sua pergunta já mostra um diferencial, né? Isto é, nós estamos num ambiente acadêmico, um ambiente acadêmico de jornalistas e de futuros jornalistas. Então, isso já mostra que aqui se discute algumas coisas que, para a grande maioria da população, inclusive os que apoiaram o golpe,
que estão no Fora Dilma, não aparece. Quer dizer, aquilo aparece como uma coisa já consagrada. Então, esse espaço aqui já mostra que, quando a gente diz assim, como é que a gente pode fazer o aprender diferente, mas assim, nós sabemos que existem outras possibilidades e podemos apontar onde estão os erros. Então, a escola é fundamental para isso, né? E a pergunta já revela isso. Nós temos, então, padrões éticos, históricos, que tanto é defendido por empresários quanto por profissionais, e ali estão palavras-chave que representam isso, desde veracidade, controvérsia, honestidade, né, uma série de questões que estão propostas ali, né, que resumem onde é aquilo que deveria ser. Então, já existe, e esse patrimônio passa muito mais por dentro da escola, essa discussão, que é fundamental. E depois tem os limites, que é a briga, né? A briga para fazer prevalecer os valores ao longo do tempo que vai se exercer a profissão, né? E que é uma briga que existe, que está aberta, né? Bem, estamos terminando o tempo aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Caran e do Moisés, e cometer uma inconfidência aqui da TV Ovo, se eles me permitirem, e até para dar um retorno para os estudantes e para os professores e para a comunidade que está aqui. O resultado desses debates aqui vai ter um filhote, né, que a gente está chamando de cadernos do sobrado. Nós vamos transcrever esses debates e vamos pedir para os participantes, se eles toparem, prepararem textos de arredondamento, artigos sobre os temas que foram tratados aqui e que vão ser publicados nesses cadernos, que vão ser cadernos temáticos das discussões que a TV Ovo vem fazendo. Já fez uma sobre cinema, sobre roteiro, e estamos fazendo essa sobre jornalismo, e esses cadernos vão ser publicados e disponibilizados depois para as universidades, como contribuição da TV Ovo para o debate, tá bom? Então tá, gente, muito obrigado e até o próximo debate das 19 horas.